Meus queridos, vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos terminando a exposição desta carta. Paulo já terminou todas as recomendações doutrinárias e agora Paulo está nas saudações finais. No capítulo 15, nós vamos fazer a leitura dos últimos versículos do capítulo, versos 30 a 33. Me permita dizer, antes de nós lermos e entrarmos na mensagem, que se você achou desafiador e se eu reclamei durante o processo de pregar na carta aos Romanos, saibam que eu estou entrando na pior área de Romanos. Por quê? Primeiro, ninguém comenta. Antes você tem 4 páginas para um versículo, agora você tem uma frase para 4 versículos. Você vai ler um comentário sobre esse texto, e Paulo se despede. É isso. E Paulo pede orações. É isso. Aí o que você faz? Você vai recorrer aos seus colegas. Vamos ver na internet quem expôs esse texto. E é curioso como as pessoas expõem a parte doutrinária de Romanos e depois deu, né, gente? Obrigado, vamos para a próxima. Raríssimas vezes você tem alguém expondo esses versículos sobre os quais nós vamos ouvir agora. Esse é a dor, o dilema e a missão de você ser um pregador expositivo sequencial e expor todo o conselho de Deus. Irmão, isso aqui é Bíblia. Se Deus mandou Paulo escrever e preservou o finalmente, é porque os finalmente importam. Mas eu não vou negar. E é um trem difícil. Terceiro, se tudo isso não causou nenhum tipo de curiosidade, lê comigo e vê que é difícil tirar alguma coisa daqui. Já vai lendo na expectativa de tirar alguma lição, porque é desafiador demais. Olha o que o texto diz. Paulo pede orações. Praticamente essa é a lição, né? E é claro que dá vontade de dizer, você também devia pedir oração. Mas dá uma olhada com calma que a gente vai tirar mais riqueza desse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. É coisa séria, hein? A gente usa uma expressão muito comum na nossa língua que é pelo amor de Deus. Paulo reserva esse tipo de expressão para coisas muito queridas, muito próximas das afeições do seu coração. Paulo está literalmente dizendo: rogo-vos, irmãos, por amor de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Qual é o pedido, Paulo? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Para quê? A fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, eu chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Que coisa linda. Agora, como é que prega nisso aqui? De fato, é um texto maravilhoso. Paulo pede orações. É isso. Vou ficar repetindo isso por 1 hora e não, eu não vou não. Mas o que é curioso é porque Paulo pediu oração e nós temos receio de pedir oração. É uma coisa curiosa porque não é só aqui, mas aqui eu tenho notado uma resistência maior. A IPM não gosta de pedir oração. Vocês mandam para mim, mas não gostam de pedir uns aos outros que orem por você. Nós temos uma igreja com essa dificuldade.
É claro que na hora que eu li esse texto, eu não tive todo esse desafio. Eu tive mais no anterior, e estou morrendo de medo do capítulo 16. Mas quando eu li esse texto e fui estudar, eu falei, esse eu sei porque o senhor colocou aqui. Porque eu tenho uma igreja, eu pastoreio uma igreja que não faz o que Paulo fez, pede orações. Vocês têm dificuldades com isso? Por quê? Porque pedir oração expõe a nossa intimidade. Pedir oração expõe a nossa fraqueza. Ninguém gosta de ser exposto. A gente gosta de... As nossas orações são muito genéricas e polidas, são politicamente corretas. Você já reparou? Reunião de oração, pedido de oração pela minha família. E a gente ora pela família, porque a gente adora esses jargões que reúnem palavras-chave como, sei lá, Deus, família, pátria. A gente gosta disso. Que não dizem nada. Ora pela minha família. Não. A gente não pede oração assim. Paulo é tão específico. Já pensou se a gente pedisse oração de verdade? Ora pelo meu casamento, tá dissolvendo. Ai, quem? Sério, o seu? Nossa, não imaginava. Orem pelos meus filhos. Tá tudo bem? Não. Tem 2 se perdendo e um tá doente. É ruim, né? Queria que vocês orassem pelo meu emprego. Tá ruim? Não tenho. O pior é, não, eu tenho, mas paga pouco. A gente não vai falar isso, é estranho, né? A gente não sabe pedir oração porque isso nos expõe. Agora, ter acesso ao coração de Paulo dá a nós alguns privilégios, como, por exemplo, dar de cara com suas fraquezas, seus receios, suas dores. Paulo é apóstolo. Paulo é o pregador que pôs o dedo na cara dos romanos. E ele nem conhecia esse povo presencialmente. De repente ele abre o coração e fala assim, eu tenho que passar em Jerusalém, vocês já ouviram isso antes? Eu vou levar os donativos das igrejas e aí eu passo em Roma. Mas eu tenho um receio, eu não sei se eu vou ser bem recebido. E eu gostaria que vocês lutassem com Deus para que os irmãos da Judéia recebessem. Eu tenho receios, eu tenho medo de que eu não seja bem recebido e eu acho que esse medo está errado. Orem por mim. Você ter acesso ao coração do apóstolo Paulo nos edifica, porque Paulo resolveu pedir ajuda sob forma de oração. E ele sabia que podia contar com a ajuda dos irmãos em Roma, mesmo que eles não conhecessem. Apesar de tudo, eu reconheço a sua dúvida e a sua dor, porque como nós somos pecadores, e eu sei que a gente sempre mede os outros conforme o nosso próprio pecado, a gente morre de medo de abrir o coração e pedir ajuda, e ao invés de alguém orar por nós, nós nos tornarmos fofoqueiros e a nossa história ir parar na boca dos outros. Você viu fulano, o casamento dele está difícil. Você viu ciclano, o filho dele está se perdendo. Como é que você sabe? Ele pediu para eu orar. Não, ele pediu para você orar, não para você fofocar. Ele pediu para você orar e não para você contar para as pessoas o problema dele. A coisa mais chamativa na minha experiência cristã foi quando eu fui tentar dar uma de bom político e pastor piedoso e tomei a maior invertida da minha vida. Eu estava na casa do Edward Welch. Infelizmente, essa experiência não aconteceu entre os piedosos brasileiros, mas estou lá, pagando de crente brasileiro. Conheci um professor que eu admirava muito. Convidado por ele, fui à igreja só, e ele me convidou para almoçar, porque ele tinha convidado meu colega e eu ia comer no McDonald's, e ele falou, não, vem almoçar também, comer uma pizza com alface. Foi o que ele serviu, uma pizza com alface. Não na pizza. A salada de alface e a pizza. Uma combinação bem americana, porque só faz sentido na cabeça dele. Comemos o alface, comemos a pizza, e na hora do bate-papo, da confraternização, deu o horário, a gente precisou ir embora, e ele se levantou e perguntou assim, há algo pelo que eu posso orar por você? E eu falei, sim, meu ministério. Genérico, né? Aí ele, o que exatamente?
Aí eu ia agora. Não tinha pensado, era só ministério mesmo. Aí ele começou a perguntar quais eram as dificuldades que eu encarava no Brasil como pastor. E gente, agora? Tem que... Aí fui caçar algumas que dava para dizer, né? Afinal de contas, eu te admiro, mas não te conheço, né? Aí falei lá umas 2 ou 3 coisas. Ele ouviu atentamente. Tá bom, pôs a mão no meu ombro, baixou a cabeça e começou a orar por mim. Eu falei, não é... Sabe aquela vontade de pecado? Não era para isso, tipo, ora depois. Lá no Brasil, quando a gente fala assim, vou orar por você, é porque a gente pretende orar em algum momento ainda esse ano. Né? Não é que eu vou orar de verdade, não é do tipo, eu sei que você está precisando agora, mas sei lá, eventualmente, ao longo da semana, se eu lembrar. Não é uma coisa do tipo, eu vou realmente... Eu nem quero muito orar, o famoso, eu vou orar por você, é mais do tipo, obrigado por ter me contado, deixa eu ir embora que eu quero contar para as pessoas logo. Porque afinal de contas eu tive acesso a uma informação, não é isso? Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente vê alguém que está confiando em gente que ele nunca viu porque ele acha que esse povo é crente. E eu sei que a gente às vezes não fala para as pessoas porque a gente tem receio de que ao invés de elas orarem por nós, elas espalhem a nossa história. Você e as pessoas que fazem isso estão erradas. E é por isso que você precisa muito olhar para esse texto de uma maneira mais pormenorizada. Mas, para você entender isso, a gente vai de novo recorrer ao contexto do que aconteceu, porque essa carta foi escrita antes da história que você tem registrada no livro de Atos. Então a gente sabe o que Paulo pediu, a gente sabe o que Paulo planejou. Estou indo para trás, né? A gente viu os planos semana passada. Agora você está vendo que não Paulo apenas planejou, mas ele colocou esses planos em oração e a gente sabe o que aconteceu. Então, a primeira coisa que eu acho que é a principal aqui é a dúvida do apóstolo Paulo de se a coleta que ele vinha trazendo seria aceita pelos líderes cristãos judeus. Porque se, e esse é o drama que você tem que entender, se Paulo fosse aceito, os cristãos da liderança, Tiago, Pedro, João, eles estariam endossando, ou pelo menos seriam vistos assim, o evangelho e a postura do apóstolo Paulo, que era conhecido por desconsiderar as leis e as tradições judaicas. Paulo, que era um fariseu, virou um liberal. E se eles aceitassem a doação dos gentios, os judeus, cristãos, líderes na Judéia, estariam dizendo: o que Paulo está fazendo é legítimo e nós vamos aceitar. O que a gente sabe é que quando Paulo finalmente chega em Jerusalém, que ele planejou, mas não fez, eu vou tentar mostrar rapidinho, mas eu sugiro que depois em casa você leia o livro de Atos, ele não recebeu de pronto. Os líderes colocaram uma condição. Olha, você vai ter que ir lá no templo e fazer isso, isso, isso e isso, para que as pessoas vejam que você também é um judeu que guarda a lei, mas que entende o valor do cristianismo. Então você vai ter que fazer um equilíbrio. E Paulo fez. Está lá registrado no livro de Atos. Tanto é que o apóstolo Paulo disse que depois que ele fez isso, não valeu de nada e não se aproveitou, que a gente já leu esse texto na liturgia. Algumas semanas atrás, Paulo disse: eu fiz tudo o que me mandaram e eu fui lá, até preguei para o pessoal ver meu evangelho, e os grandes líderes, e do que me aproveitou? Nada. Não valeu de nada. Tá? Mas o que prova que o apóstolo Paulo era um homem obediente, disposto. Ele não era um rebelde, um revolucionário, uma pessoa que diz assim: ó, não sei o quê. Tá, eu faço-me fraco com os fracos. Você quer que eu faça? Eu faço, não tem problema. Isso não fere o evangelho. Vamos ficar tranquilo. Não é? Mas isso, se acontecesse, e o que aconteceu de fato, iria aumentar irrevogavelmente a rixa entre cristãos judeus e cristãos gentios, se isso não fosse aceito, né? Porque de fato foi. Mas se a oferta de Paulo fosse rejeitada, a igreja ia rachar.
crentes judeus e crentes gentios. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Então a esperança do apóstolo é que os cristãos aceitassem a oferta dos gentios como um símbolo palpável do amor cristão e da solidariedade que Paulo havia pregado. É por isso que ele pede aos romanos que orem. É por isso que ele pede para que esse assunto, verso 31, esteja na oração desses irmãos, porque com isso Paulo imaginava que a igreja sairia fortalecida. Ele não sabia se seria aceito, mas ele também tinha outro desafio. Esse era um desafio com os crentes. Paulo também fala dos rebeldes que vivem na Judéia. Paulo também tinha um desafio com os descrentes, que poderiam impedi-lo até de chegar em Jerusalém. Era evidente que os judeus não convertidos faziam oposição amarga e ferrenha em direção ao apóstolo Paulo. Tanto é que na ida para Jerusalém, você precisa entender esse contexto, na ida para Jerusalém, Paulo soube de um complô que estava acontecendo para tirar sua vida. E ele teve que dar uma volta para Macedônia para depois ir. Foram meses até chegar em Jerusalém. Ele teve que dar uma volta, dar uma disfarçada, ir para lá. Tudo isso está registrado lá em Atos 20 e 21 a 28. Lá em Atos 20, verso 3, nós somos informados dessa viagem. Paulo estava indo para Jerusalém, foi alertado de que ele seria morto no caminho, e então ele volta para Macedônia. Fica 3 meses e então vai para Jerusalém numa janela de oportunidade. E o que aconteceu? Essa história toda, que eu resumi, está lá dos capítulo 21 a 28 de Atos, sugiro que vocês leiam, que é o contexto desses versículos aqui. Você vai ter que ler 7 capítulos para entender. E aí, lá em Jerusalém, Paulo, quando finalmente chega, esses rebeldes que vivem na Judéia foram realmente os que pegaram Paulo. Paulo chega em Jerusalém, na semana seguinte, há de um efésio ter entrado no templo. E aí eles disseram, foi Paulo que fez isso, miserável. Antes de Paulo chegar, não tinha esse negócio de gentio entrando no templo. Agora, botaram um menino lá de Éfeso dentro do templo, a culpa é do apóstolo Paulo, pegaram o apóstolo Paulo de porrada, literalmente. Tanto é que quem parou a surra que ele estava tomando foi a guarda romana que foi apartar a palhaçada, o que está acontecendo, e aí, nisso, acidentalmente impediram Paulo de apanhar até a morte. Mas Paulo estava tomando uma surra. E aí, como o povo queria matar o apóstolo Paulo, Paulo foi preso em Jerusalém. Olha que história linda. Aconteceu do jeitinho que ele queria, né? Tá entendendo? Paulo orou, Paulo planejou, Paulo orou pedindo a Deus essa bênção. Chegou em Jerusalém, não aconteceu nada. Mas não é que é nada do que ele tinha planejado. Isso porque ele escapou 3 vezes de ser linchado. E aí, é nessa ocasião que Paulo entrega o donativo, não dá nem tempo. Ele entrega o donativo, é aceito, falou que fácil. Vai para o templo fazer o que pediram, no templo ele é preso, apanha, vai, vira uma coisa louca. E aí ele diz assim, quero ir para Roma, quero falar com o imperador. É nessa que ele vai parar em Roma, mas não agora. E é lá em Roma que Paulo vai ficar preso por 2 anos, quando ele tem a oportunidade de conhecer esses irmãos. Vocês repararam que nada do que você está lendo aqui aconteceu? Não foi nada disso. Claro que você está esperando que eu diga que se você orar, Deus também não vai atender, porque nem é assim que funciona. Que em algum momento eu vou dizer que a sua oração, pedindo a Deus abençoando os seus planos, não significa que os seus planos vão acontecer. Não é? Então, Paulo se livrou dos incrédulos, dos rebeldes sobre os quais ele ora no verso 31? Não. Ele foi preso, julgado, encarcerado, ele quase morreu. Não deu muito certo, não. Mas, como Jesus havia lhe prometido, ele acabou pregando o evangelho e muitas pessoas se converteram. E depois de 2 anos, mais 1 ano de julgamento, portanto 3, e um naufrágio depois,
Paulo estava lá em Roma cumprindo o seu propósito. E aí a pergunta é, o que esse texto nos ensina? Já que a gente já teve o contexto. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que você precisa, na verdade, você tem que mudar a sua perspectiva de oração e começar a ver a oração como Paulo via. E a primeira coisa que Paulo via é que a oração é uma luta. Então, a lição que você tem que aprender hoje é: veja a oração como uma luta. Paulo convida as pessoas para uma reunião de oração, para um pedido. Orar é lutar. É por isso que alguns estudiosos, quando revêem o episódio de Jacó lutando com Deus, fazem uma alusão a isso, à oração. Porque orar é lutar. É o que está escrito aqui. Paulo diz: luteis juntamente comigo nas orações a Deus. Paulo se refere à oração como uma luta. E bem pode ser que ele esteja se referindo ao fato de que a oração como atividade demanda esforço. A oração é uma luta. A gente não ora porque orar é lutar. A primeira luta que você tem quando você vai orar é contra você mesmo. A oração é uma luta, porque você tem que se vencer. Mas essa não é a maior luta que você tem que lutar. A maior luta é com Deus. Não, com Deus não se luta. Diz isso para Jacó. Não, mas isso é Jacó, por isso que ele saiu coxo. Né? Vocês não lêem a Bíblia, né? Ele não lê a Bíblia. De fato, Jacó andava direito, Israel mancou até o final da vida. Mas Deus deu os parabéns para Jacó. Ele só feriu Jacó para que Jacó nunca se ensoberbecesse. Mas Deus diz com todas as letras: eu vou mudar o seu nome para Príncipe de Deus, porque você lutou com Deus e venceu. Porque Jacó disse, botou a família do outro lado, voltou para o val e falou assim: não vai sair daqui não. E eles começaram a lutar e disse que o dia amanheceu e Jacó estava lá, parecendo filme de Hollywood, tomava um tabefe, caía, falava, fica no chão, e ele levantava e falava assim: eu posso fazer isso o dia inteiro. Ah não, quem falou isso foi o Capitão América. Mas Capitão América estava inspirado em Jacó. Jacó falou assim: você acha que você vai me derrubar? Rapaz, eu posso fazer isso o dia inteiro. E Deus falou assim: o pior é que é verdade. Aí você diz assim: a minha grande luta, a gente tem uma vergonha, eu vou dizer, isso é uma palavra que tem significado teológico, mas a nossa vergonha é danada. Porque a gente não luta. E às vezes a gente vê o pentecostal conseguindo mais coisas, porque errado ou certo, destrambelhado ou não, eles são treinados para lutar com Deus em oração. Mas a gente não tem cura, a gente não tem as coisas, porque a gente é muito calvinista. Pois é, essa Bíblia aqui é calvinista, viu? De todas as Bíblias calvinistas, eu estou na área, que é a mais calvinista das Bíblias. Brincadeira. Irmãos, olha para esse texto. Paulo está dizendo, vamos orar comigo e aqui fazer uma corrente de oração. Não, Paulo está te chamando você para briga. Vamos lutar com Deus em orações a meu favor. Não é lutar contra Deus, mas é lutar com Deus. Não é como parceiro, mas é que às vezes a gente tem que insistir. E a gente tem Jesus dizendo, na parábola acho que é do credor incompassivo, que você tem que insistir. Ou é da mulher lá que... É do juiz Inico. Falei do credor incompassivo. É do juiz Inico. O juiz é mau e você insiste. Por que não insistiria com Deus que é bom? Porque Deus é bom, tem que pedir uma vez só. Isso aqui é igual criança, meu querido. Você é uma criança no colo de Deus. Quando você ensinar ele a tomar água, que agora leite ele toma fácil. Você sabe, você vai dar água, mas antes você quer que ele peça, fala água, me dá, fala água, me dá, fala água, água. Agora fala por favor, oh meu Deus do céu, não termina isso? Tem que falar água, por favor,
para a glória de Deus, quando é que eu vou beber essa água? Mas é porque você está ensinando, você vai dar, você quer dar, mas você quer que a criança insista. Se você faz isso porque ama o seu filho, por que você não faz isso a Deus que ama você? Temos que insistir. A oração é como uma luta. A referência que Paulo faz aqui, dessa luta, esbarra na vontade de Deus, e isso é muito significativo. Ele fala, eu não sei se esta é a vontade de Deus. Olha o verso 32. Porque quando ele fala, a fim de que, com o propósito de visitar-vos, pela vontade de Deus, mas eu não sei qual é, então nós vamos lutar em oração, porque o propósito da oração não é, de maneira alguma, submeter a vontade de Deus à nossa. Por que a gente luta? Porque Deus quer que a gente ganhe a batalha. Porque essa é a vontade dele. Não é que você vai dobrar a vontade de Deus. Pede, a gente sempre gosta de alguém que manda em Deus. Pede para a mãe que o filho atende, pede para o filho que a mãe e o pai atende, pede para o santo que ele é muito próximo do filho que ele atende, pede para o filho que... Pare com isso. Você é o filho que vai pedir para o pai, que quer dar. Pare com isso, porque não se trata de você dobrar a vontade de Deus à sua. A promessa de que nossas orações serão respondidas é condicionada ao fato de pedirmos de acordo com a sua vontade. Por quê? Porque Deus responderá a sua oração. Quando você pedir conforme a vontade dele, a resposta é sim. Deus também vai responder a sua oração quando você pedir contrário à vontade dele. E a resposta será eu sei que é ruim, mas tem que falar porque é a mesma coisa. Então o que eu tenho que fazer? Peça. Hebreus diz que não recebe quem pede duvidando. O problema é que a gente pede sempre naquela de, se for a tua vontade, tá aí Deus, faz aí. Deus não quer isso não. Essa postura hiper calvinista não é correta. Nós temos que pedir com fé de que receberemos da parte de Deus o que estamos pedindo. Porque se nós pedimos com fé e Deus não dá, é porque a resposta foi não. Eu sei o que a gente faz. A gente não quer ficar frustrado. A gente não quer pedir e receber um não. A gente só quer sim. Por isso que a gente quer saber qual é a vontade de Deus, para a gente já pedir qual é a vontade de Deus, para a gente só receber, entendeu? Deus, eu não sei se é com esse que eu tenho que casar, então eu já quero pedir assim, sabendo quem é. Que aí, quando eu pedir assim, Deus, eu quero casar com meu noivo, já sabe que a resposta é... O problema é que a gente nunca vai saber esse tipo de resposta. A gente está até hoje tentando chegar lá no centro da vontade de Deus. Já ouviu essa expressão, né? Ela é do mal. Sabe por quê? Porque dá a impressão que alguém não está no centro. Quem não estaria no centro da vontade de Deus? Se até, como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Pare com isso, lute. Nós deveríamos ser mais incisivos nas nossas orações. Não tenha medo de pedir. Se precisa de cura, peça cura. Se precisa de milagre, peça. Às vezes a gente não recebe porque a gente não pede, diz o apóstolo Tiago. Depois ele vai dizer que a gente não pede mal, é verdade. Mas vamos ficar no primeiro ponto. Peça! Se pedir mal, a resposta é não. Mas se você não pedir, tem o que dar. Porque pelo menos Deus vai falar assim, pede direito que eu te dou. Mas se você não pedir, por que ele te daria? Jesus, quando abordou o homem perto do tanque de Betesda, fez só uma pergunta para ele, a mais óbvia de todas. Você quer ser curado? A resposta deveria ser, não, estou aqui porque eu gosto da praia, estou tomando sol, estou na beira da água, eu curto.
Não, ele não foi rebelde, ele não foi sarcástico. A pergunta é sincera: você quer ser curado? Ninguém me leva para lá, é claro que eu quero ser curado. Ele falou: não, você não precisa, eu estou te perguntando aqui, esquece a água. Você quer ser curado? Eu quero. Então levanta e anda, pega suas coisas e vai embora. E ele levantou e foi. Por que você acha que Jesus perguntava para as pessoas o óbvio? Quer ser curado? Não, não quer. Claro que quero. Porque Deus quer que você peça. E não quer que você peça uma vez. Do tipo, já está pedido, hein, Deus? Deus quer que você lute. Deus quer que você insista. Irmãos, olha o convite do apóstolo Paulo. Lutem juntamente comigo. Paulo já vinha lutando. A oração não faz com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. A oração nos ajuda a nos submeter ao que Ele quer. A oração não muda Deus. A oração muda a gente. Você não ora por causa do que Deus vai fazer. Você ora porque Deus vai fazer através da sua oração para que você seja transformado pela sua oração. O maior benefício da oração é para quem ora. Porque mesmo quando a resposta é não, você insistiu tanto que você ficou íntimo de Deus. Você ficou próximo dele. A oração é uma luta. E nada é mais aproximador de alguém do que lutar. Eu não sei como é que é com vocês, mas eu tenho um histórico de ter ficado amigo de todo mundo com quem eu briguei. Todo mundo é mentira. Tem um povo aí que eu briguei e a gente não se fala, é verdade. Porque ninguém é santo, 100%. Mas eu tenho um histórico de ter feito muitas amizades através de primeiros desentendimentos. Por quê? Porque a luta aproxima a gente. Eu diria até que a oração é um jiu-jitsu espiritual. E que calvinista gosta mesmo é de lutar karatê à distância. E Deus quer que a gente chama para perto. Porque quando você luta tão perto com alguém assim, como Jacó lutou com Deus, você respeita o seu oponente. Deus quer que essa briga seja uma maneira de você se aproximar. Sabe? Wrestle com God, sabe? Com Deus. Né? Briga próximo. Faz jiu-jitsu com Deus. Se engalfinha com Deus. Lute. Para ter vergonha. Porque eu sei como é que é. Ai, jiu-jitsu, fica lá, próximo, amassado, é muito constrangedor, eu sei. A gente luta com Deus e para a gente lutar com Deus a gente precisa roçar, a gente precisa aproximar, a gente precisa agarrar, como aquela moça agarrou. Mas só pegou a pontinha da roupa de Jesus e ele disse, parou, de mim saiu o poder. Lute, porque a oração é uma luta. Mas a oração não é só isso, tá? Você também precisa passar a ver a oração como uma ajuda. Como uma ajuda. A própria fraseologia que Paulo vai usar aqui indica que Paulo está profundamente cônscio da sua necessidade das orações da igreja a seu favor. Paulo não é autossuficiente. Paulo não pede para orar pela obra. Paulo não pede para orar pelo evangelho. Paulo pede assim para orar por ele. Ora por mim. Me ajudem. A oração é uma atividade cristã essencial. E é bom pedir para as pessoas orarem por nós e conosco, como o apóstolo Paulo fez. Mas oração não é uma coisa automática. Orar não é como colocar uma fichinha numa máquina, como essas que a gente tem de snacks, de refrigerante, e esperar o negócio sair lá, tipo, saca da nossa santidade o valor e Deus faz a bênção cair lá embaixo e você pega. Não é assim. Essa luta implícita na oração consiste em chegar ao ponto de discernir a vontade de Deus e desejá-la acima de qualquer outra coisa, acima de todas as coisas. E Deus vai agir de maneira providente, mas Ele quer que a gente faça isso em grupo. Ele quer que a gente ore uns pelos outros. Nós aprendemos com o exemplo do apóstolo Paulo a pedir oração. Irmãos, se é verdade que você não dá conta, a minha pergunta é,
Por que que você ainda está tentando sozinho? Tá bonito, a gente aprendeu. Você não dá conta. Já entendi. Então por que você está tentando sozinho? Por que você não está pedindo ajuda? Por que você não está recorrendo ao corpo de Cristo? Por que você não está pedindo que eles orem por vocês a Deus em oração e se juntem você à sua luta? Precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. Essa é uma das coisas que eu aprendi cedo a não ter vergonha ou dificuldade, porque Deus bateu muito pesado em mim. Quando eu entrei no seminário, eu estava rendido. Já tinha passado por uma leucemia e 30 dias antes tinha perdido meu irmão num acidente. Eu não tinha condições de estudar. A minha cabeça não estava ali. Então eu me lembro que na época a mocidade, depois do culto, tinha um momento de compartilhar e oração. Eu ia para aquela sala porque eu só tinha um interesse: pedir que eles orassem por mim. Toda semana eu tinha um pedido de oração. Irmãos, essa semana tem prova de grego. Na outra semana, essa semana tem prova de hebraico. Essa semana eu tenho que ler 50 milhões de textos para o Hermstein. Essa semana eu tenho isso. Chegou uma hora que eles falaram assim, toda semana você tem um problema no seminário. Eu falei, eu acho que eu não vou nem dar conta. Toda semana eu tinha que pedir para eles orar para alguma coisa, que alguma coisa muito difícil. E é esquisito porque você fala assim, nossa, você tirou 10 em hebraico, obrigado por ter orado. Não, mas você é muito... Não, não sou. Se você não tivesse orado, garanto para você que 10 não teria sido. Tá, tive um só 10, é o suficiente, não vou contar a outra. Porque a outra eu tentei sozinho, já entendi que precisa orar. Depois eu fui para o mestrado. Eu pedia para a igreja orar, eu jogava para a igreja, chegava do curso e falava assim, meus irmãos, eu estou rendido, estou desesperado. Eu tive um módulo com o reverendo Vadislau, eu não sei onde eu estou. Me ajuda, eu preciso que vocês orem por mim, que eu tenho que entregar um trabalho que eu não sei para onde eu vou. E a Reversal ria, falando, é sério, orem por mim. Terminei o mestrado, fui para o doutorado. Irmãos, eu criei um grupo. O grupo é para ter notícia? Não, o grupo é para orar, preciso que vocês orem. E eu colocava lá. Era difícil porque as pessoas queriam falar da nossa vida. Eu falava, não é para publicar na rede social, eu quero que vocês orem, é para falar para Deus. Irmãos, eu tenho a alegria, que não dá para ter orgulho dessas coisas, de ter feito todos os meus cursos debaixo de oração. E pessoas diferentes, não foram as mesmas pessoas. Por onde eu passei, eu compartilhei as minhas dores. E acho que é por isso que as pessoas perdem um pouco do brilho, porque eu não tenho a cara de que alguém vai conseguir sempre. Eu sou sem graça, eu tenho dor, eu peço ajuda, eu falho, eu tenho dificuldade. Eu me lembro a primeira vez que eu falei para a igreja que eles tinham que fazer culto doméstico. E deu um bolo lascado. E aí eu tive que chamar, nossa, estava um salseiro e uns contra os outros, eu juntei todo mundo, falei, o que está acontecendo? Depois da escola dominical. A pressão para fazer culto doméstico e tal, aí eu desci no púlpito, estavam só os pais das crianças pequenas, e eu falei assim, deixa eu contar para vocês como é que é meu culto doméstico. Vamos lá, pastor, fala. Eu falei assim, às vezes nem acontece. Minha rotina é difícil, eu dou aula à noite, criança pequena dá trabalho, é uma luta. Tem semana que a gente só consegue fazer culto doméstico uma vez na semana, tem semana que a gente não faz, e tem semana que a gente faz todo dia. Tem semana que o culto doméstico é só oração. Tem semana que a gente não consegue parar de cantar. Tem semana que a gente chora. É difícil. Eu também tenho dificuldades, mas eu queria estimulá-los a... Não deu tempo. A mais briguenta falou assim, agora eu me sinto encorajado a fazer o culto doméstico. Aí eu, por quê? Por quê? Porque agora eu sei que o Senhor passa pelas mesmas dificuldades que eu. Agora eu me sinto encorajado. Eu nunca entendi como é que aquilo encorajava alguém. Porque eu estava dizendo que eu falhava. E se você acha que hoje é tudo perfeito, ora por mim. Ora por mim. Porque não é. E esse é o problema. A gente olha para esses grandes líderes e acham que eles conseguem. Isso tudo falsidade, irmão. Se alguém está conseguindo demais, se alguém está, sabe, a dona de casa que consegue fazer tudo, o trabalhador que consegue trabalhar o dia inteiro, chegar cheiroso e ainda fazer o culto doméstico e cantar louvores, tá uma coisa errada.
na minha vida, porque eu quero ter essa vida. Tem uma coisa errada comigo. Eu chego rouco toda quinta-feira, eu dou aula o dia inteiro, eu chego cansado na sexta-feira. Eu quero assistir alguma coisa, eu durmo ao som de alguma coisa, eu dou cansado, não consigo. Você vai cultuar com a sua família, começa a orar, dorme. Já passou por isso? Todo mundo passa por isso. Paulo abriu o coração e disse: orem por mim. Oração é ajuda. Veja a oração como ajuda. O problema é que a gente não quer pedir oração porque isso faz você parecer alguém que precisa de ajuda. Mas se você não dá conta, então você precisa de ajuda. E às vezes, a gente quer ajudar de formas que a gente considera concreta. E porque a gente não consegue ajudar, então a gente oferece oração. Porque oração é um substituto da ajuda. Como é que eu posso te ajudar? Só ora. Preciso ajudar, né? Eu não vou dar conta de ajudar. Então só orar, então é fácil. Só orar. Orar é ajudar. Mas você tem que orar. Você tem que orar. Se você não ora, então realmente você não ajuda. Mas se você enxerga a oração como ajuda, quando você pensa em alguém que ficou internado durante essa semana, você pensa em alguém que não veio porque está com dor, você pensa em alguém que não veio porque você não sabe o motivo, porque você sabe o motivo e a pessoa não falou, ou ela não quer pedir ajuda, você já sabe que você pode ajudar essas pessoas orando por elas. Orar é ajuda. O que vemos aqui é que orar é efetivamente ajudar, no sentido de lutarmos juntos. Oração é concretude, não é o último recurso, é o primeiro. O que a gente faz agora? Vamos orar. Orar, querido. Eu preciso de crédito no celular, eu preciso de guincho, eu não preciso de oração. Errou. Precisa. Orar é o primeiro recurso. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, o resto foi acrescentado. Ainda bem que a gente tem alguns irmãos mais velhos que ensinam essas coisas pra gente. Vamos orar. Aí a gente orou, só tínhamos isso. Deus providenciou guincho, Deus providenciou carona, Deus providenciou o que a gente precisava. Por quê? Porque oração é ajuda. Como é que eu posso te ajudar? Só orando. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Oração é ajuda. E, por fim, oração é exercício de piedade. Sim, meus irmãos. Olha para esse texto. Nós somos muito egoístas em nossas orações, tendemos a julgar a oração como uma forma de conseguir o que queremos, cuja satisfação da nossa vontade beneficiará somente a nós. Quando a gente vê o apóstolo Paulo, a gente vê uma oração, na verdade, a gente vê oração, a gente vê um pedido de oração, que ele só ora no final, e o Deus da paz esteja com todos vós, amém. Mas a gente vê um apóstolo Paulo extremamente piedoso, quando ele pede para que orem por ele, observe a piedade dos seus pedidos. Sua preocupação não é necessariamente com a sua integridade física. Vocês perceberam isso? Orem para que eu escape. Não. Orem para que eu consiga me livrar dos rebeldes, porque eu tenho que entregar o donativo para os santos. Orem para que eu consiga visitá-los e eu tenha a alegria de me recrear com vocês. Paulo, olha só, Paulo colocou na oração um churrasco. Você já pôs o churrasco na oração? Vamos orar para que a gente consiga fazer um churrasco junto. Não, para isso a gente ora para doença, câncer, tireoide, dor no estômago, não é isso? Não, arrumar emprego, pagar conta, churrasco. Paulo está orando pelo churrasco. Ele fala, eu quero recrear-me convosco, eu quero, sabe, ouvi dizer aí que tem um irmão que prepara uma picanha, eu quero ir aí. Ontem eu preguei fora, aí alguém falou assim, pastor, quando o senhor vier pregar na nossa igreja, eu quero hospedar o senhor na minha casa lá em tal lugar. Eu já comecei a orar.
Mas vocês acham que não? Eu falei, Senhor, toca o coração desse homem aí. Mantenha essa vontade no coração desse homem, que não seja só emoção. Aí, por que não? Você fala assim, eu não quero recrear-me sozinho. Claro que ele convidou para passar o final de semana com ele. Por que não? Não conheço, é crente, quero conhecer. É isso que Paulo está dizendo. Paulo também se preocupa em ter, então, com esses irmãos de Roma, um momento de confraternização. Todos, observem, são santos anseios. Comparados com os nossos pedidos de oração, os que Paulo fazem com que os nossos corem de vergonha. Por quê? Porque fica evidente sua maravilhosa bondade, uma vez que ele não cessou de se esforçar por aquelas pessoas, apesar de duvidar que ele fosse aceito por elas. Você reparou nisso? Devemos imitar essa atitude, porque a gente deixa de servir os outros porque a gente não tem certeza da gratidão. Paulo não tinha certeza de que ele seria reconhecido e ele está disposto a arriscar a integridade física dele porque ele quer amá-los. E ele pediu isso em oração. Ele não pediu proteção para ele. Ele pediu, só me deixa chegar lá com um donativo. E deixa que eu volte. E você acha que Paulo estava chateado porque ele chegou preso, surrado, arrebentado em Roma? Não. Quando ele chegou lá, diz o livro de Atos que Paulo pregava desimpedidamente, por 2 anos em cárcere privado. Mas ele falava, chama o pessoal para vir fazer o culto em casa. Ah, mas não cabe todo mundo, então faz em turno. Paulo não estava chateado, Paulo estava feliz, porque ele podia finalmente servir aqueles irmãos, todo arrebentado, mas podia. E apesar dele não ter certeza de que ele seria agradecido, ele foi lá e fez. Apesar dele saber que essas pessoas que tinham tratado ele injustamente, provavelmente o trataria novamente pior, ele nunca se referiu a elas com desrespeito. Afinal de contas, ele está orando. Reparou? Rebelde é uma palavra correta, mas ele não chamou aqueles filhos de Esaú, aquelas desgraça, porque a gente acha que orar pelos outros é só a oração imprecatória. Paulo tratava eles com respeito. Mesmo os santos da Judéia, que ele não sabia se seriam gratos, ele os chama de santos. A oração, portanto, vista como um exercício de piedade, ela nos ajuda a domesticar os nossos apetites, ela amansa os nossos desejos e os coloca no seu devido lugar. Ou seja, destitui os nossos desejos do trono em que ocupam o nosso coração, governando o curso das nossas ações e das nossas orações. Não, a oração não é para satisfazer os seus desejos. A oração é para domesticar os seus desejos. E quando você vai orar, você fala de maneira desrespeitosa, porque não é em respeito às pessoas, mas você é obrigado a respeitá-las, porque você está falando com o Deus que as criou. Isso faz com que você aprenda a ser mais piedoso. Afinal, você vai em oração dirigir-se a Deus. E aí eu me pergunto, que espécie de coragem tresloucada faria com que alguém buscasse a Deus em oração, preocupado somente com a sua própria glória, com seus próprios desejos egoístas e querendo o mal para os outros? Precisa ser 2 coisas muito corajoso e muito louco. Então orar forçosamente é um exercício de piedade. Os crentes de Jerusalém foram terríveis com o apóstolo Paulo, mas ele os chama de santos. Em Roma, ele sequer conhecia as pessoas. O carinho com que ele quer gozar, desfrutar da presença deles com alegria e recreio é comovente. E até os inimigos, Paulo pede para que ele
seja livre dos rebeldes, mas não pede que os rebeldes sejam trucidados. Lembre-se de que essa oração existiu. Os 2 filhos de Boanerges pediram fogo do céu para consumir os inimigos. E Jesus fala assim, não é assim. Esse tipo de coisa, Deus não gosta desse tipo de oração, não. Oração é exercício de piedade. Irmãos, se vocês medem as palavras para falar com as autoridades, você já reparou? Na ausência das autoridades, as pessoas falam dos juízes, dos governantes, dos legisladores, com todo tipo de palavrão. Mas Vossa Excelência faltou com honestidade quando você está falando com ela. Agora não, que agora nós estamos num mundo onde todo mundo está tão deselegante que a gente já está dizendo na cara um do outro de maneira um tanto quanto atrevida. Mas você, quando vai falar com uma autoridade, você é cheio de 9 horas, não é não? Você não vai falar assim, ô, dá um aumento aí, ô, chefia. Você vai falar assim, posso entrar? Um minutinho da sua atenção. Coisa rápida. É o seguinte, deixa eu só contextualizar aqui, porque eu estou passando por uma dificuldade. Eu também tenho um relatório, foi bom, o senhor percebeu, né? Eu estou me dedicando. O que é isso? Por que você já não bateu na porta e falou, ô, mereço mais, hein? Não. Você não vai falar assim com Deus? A gente com Deus quer falar de qualquer jeito. Não, a oração é exercício de piedade. A oração põe a gente no nosso lugar. A oração é filho falando com o pai e a gente tem às vezes que falar assim, não é assim que você fala com a sua mãe, não. Você não fala assim comigo, não. Deixa eu te ensinar como é que você fala. A gente não faz isso com o filho? Oração também faz isso conosco. E a gente vê aqui Paulo falando como é que eles devem orar. E a gente tem um exercício de piedade comovente. Não nos controlaremos quando falarmos com Deus? Se a resposta é sim, então é bom que a gente fale bastante, para a gente aprender a falar piedosamente com Ele e uns com os outros. A oração do apóstolo Paulo é a minha conclusão. E o Deus da paz seja com todos vós. É só para mostrar que o foco desse texto não é o apóstolo Paulo, mas Deus. Reparem, ele não orou que a paz de Deus esteja convosco. Repararam? Não é a paz de Deus, não é a redenção de Deus, não é o benefício de Deus, é o Deus da paz. Orar não é conseguir coisas de Deus, orar é conseguir Deus, é tê-lo. O nosso bem mais precioso não é o que Deus fez por nós. O nosso bem mais precioso não é para onde iremos na consumação. O nosso bem mais precioso é Ele. É sermos achados nele. É termos Ele habitando em nós e nós nele. Você não precisa morrer e ir para o céu para começar a desfrutar dele, do Deus da paz. Sabe o que a gente precisa fazer? O que a gente vai fazer agora? Vamos orar.